das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao BMC Market, eu sou Paula Moraes, vamos seguindo aqui juntos, acompanhando todas as notícias, tudo que está acontecendo por dentro, né, que está rolando dentro dos mercados financeiros, acompanhando sempre as notícias, repercutindo com o nosso time, junto comigo, Alexandre Cabral, Marco Saravalli, para a gente debater mais também sobre todo o panorama e expectativa para daqui a pouco, inclusive, teremos aí a divulgação da ata do FONC, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos já estaremos então aqui trazendo mais sobre este tema. Bolsa aqui nesse patamar agora, conseguindo segurar aqui um pouco na alta, mesmo com Vale e Petro aí no patamares negativos. Hoje a gente viu aí, né, uma grande movimentação em relação a essas commodities, essas empresas e também das commodities. A Petrobras deve manter, anunciou aí agora há pouco que deve manter então o dividendo de 2 dígitos e fazer recompra inédita de ações em 2023. Apesar aí de um menor, né, uma grande preocupação que se havia em relação com a política de dividendos da companhia, investidor ali da estatal, o investidor menor, vai ficar satisfeito, deve ficar satisfeito, pelo menos é isso que a gente vai repercutir daqui a pouco com o nosso time aqui em relação aos dividendos do segundo trimestre de 2023, trazendo então aí uma afirmação que saiu agora há pouco, Petrobras mantendo dividendos de 2 dígitos para fazer recompra inédita de ações. Lembrando que o dividendo em 2024 já deve aí trazer uma queda com o aumento de investimentos, isso de acordo então com as fontes do Broadcast. A gente olha aqui também um pouco agora para a commodity do petróleo, já que a gente falou um pouco sobre Petrobras, daqui a pouco a gente vai repercutir mais com os nossos comentaristas, mas olha só, o petróleo agora, o Brent sobe 0,62%, na casa dos $76 aqui o barril, WTI sobe mais agora, 3,9%, alta grande aqui do WTI na casa dos $71,97 o barril, isso por conta, né, também das pressões aqui, principalmente daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso, mas a Arábia Saudita aqui, petróleo da Arábia Saudita, na visão, né, do presidente da Saudi Aramco, pode ter aí um futuro melhor com a retomada, pelo menos com um otimismo para, né, uma retomada. Num curto momento, o cenário ainda assim é de cautela em relação a uma preocupação de um crescimento global. Isso depois dos dados de PMIs que vieram ruins, tanto na Europa quanto também na China. A gente vai falar mais sobre este assunto, mas traz aí uma repercussão já para um horizonte um pouco maior de um otimismo, segundo o presidente da Saudi Aramco. Falando um pouquinho agora também sobre outras empresas aqui do nosso índice, Gerdau e CSN. Quero trazer aqui alguns destaques para isso. A corretora XP escolheu aí a Gerdau como a sua preferida no setor. A recomendação para a siderúrgica é de compra e o preço-alvo de R$ 32,80. Já para a CSN, a recomendação que também é de compra, o preço-alvo projetado ali pela XP é de R$ 17,00. A Vale e a CSN Mineração, né, também tiveram aqui recomendações. Vale, o time de analistas da XP fizeram uma recomendação neutra. Preço-alvo é de R$ 73,00. Para a CSN Mineração, a corretora também teve ali uma recomendação neutra com preço-alvo de R$ 4,50. A gente depois fala um pouco mais também sobre esses 4 papéis aí liderados aqui, recomendados com essas recomendações pela XP. A BRF, que lidera suas altas, está muito amparada aí pelo aumento de capital. As ações da BRF lideraram as valorizações no Ibovespa. Agora, já ainda no início da tarde, tem valorizado também, tem liderado essas altas, subindo mais de 6% aqui, com participantes do mercado apostando, né? Dizem que a procura por estes papéis continua refletindo o aumento de capital, que foi confirmado, inclusive, ontem pela empresa, o que foi visto aí como positivo para a companhia, que tem um nível de endividamento
considerável. Lembrando que em 2023 a ação até agora já acumula aqui cerca de 15% de alta, mas em um ano a baixa ainda é de 39%. No mesmo segmento, JBS sobe 1,37%, Marfrig também tem uma alta na casa dos 2% e Minerva subindo 0,68%. Na parte de educação, que é setor de educação, Edux, né? Edux ali, o time de analistas do Citi acabou fazendo revisões positivas para a educacional, acabou aí trazendo, né, essa repercussão para a Edux. Projeção é que a companhia deve fechar este ano com um lucro de 217 milhões de reais, isso significa 65% a mais do que estava sendo previsto anteriormente. Daqui a pouquinho a gente olha aqui como que estão os papéis de Edux, mas que abriram a tarde em alta. A gente vai continuar aqui acompanhando sempre, né, as notícias, todas as repercussões dessas notícias. Dia também bem movimentado em Brasília, com toda a expectativa para a votação da reforma tributária. O presidente da casa, Arthur Lira, já sinalizou ali a intenção de colocar a reforma tributária para votação nesta quinta-feira, né? Deve levar então aí a votação nesta quinta-feira a plenário. Arthur Lira, que tem feito aí muitas articulações para conseguir os 308 votos necessários para aprovação da reforma tributária, últimos ajustes. Mais cedo a gente acompanhou ali a reunião que aconteceu com os governadores, junto com o Lira e também junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, governadores que estão tentando, né, fazer alguns ajustes no texto, nos textos que foi apresentado até então pelo Aguinaldo Ribeiro, e até agora, então, há uma flexibilidade, porém, não se sabe exatamente quais serão, então, as alterações que os governadores pediram, se serão todas acatadas nesta mudança. Estou de olho aqui também no fluxo cambial total da semana passada, ficando aqui positivo em 2,843 bi de dólares em junho, e ficando positivo em 2,843 bi, e em junho foi positivo em 2,890 bi. O Banco Central, então, acaba de informar o fluxo cambial da semana passada, dos dias 26 e 30 de junho, ficando, então, positivo em 2,843 bilhões de dólares. O resultado é de uma entrada de 4,188 bi pela conta comercial e uma saída de 1,346 bilhão de dólares pela conta financeira. No acumulado de junho, segundo os dados, então, preliminares do Banco Central, o fluxo total ficou positivo em 2,890 bilhões de dólares. O resultado, então, aí pela entrada de 3,776 bilhões pela conta comercial e saída de 885 milhões pela conta financeira. Bom, vamos seguindo aqui, vou já trazer eles para nossa conversa, os dois aqui comigo, Marcos Saravalho e Alexandre Cabral. Boa tarde, meninos. Boa tarde, beleza? Boa tarde, boa tarde. Graças a Deus. Paola, boa tarde, Cabral, boa tarde a todos. Boa tarde. Não sei por que eu li a notícia do fluxo cambial, lembrei que o Cabral estava do meu lado. Fluxo cambial, você estava falando aí, eu estava abrindo os números aqui. Bom, porque entrada, mas foi o pior junho em muito tempo. Isso é ruim. Ó, junho de 21, 4 bi e meio. Junho de 22, 5 bi e 400. Junho de 23, 2,890. Então, quer dizer, não foi um junho bom para a entrada de fluxo no Brasil. E o culpado disso é mercado financeiro como um todo. Vamos só fazer uma parte antes de eu seguir. Mercado financeiro entende qualquer empresa ou investidor que use o fluxo financeiro para mandar dinheiro para fora. Imagina que a BMC possui ações na Bolsa de Nova York. A BMC paga dividendos para o seu investidor. E isso sai via fluxo financeiro. A BMC é uma empresa brasileira. Então, só para não levar aquela impressão que saindo dinheiro pelo saldo financeiro sempre é gringo. Não, nem sempre é gringo. Pode ser gringo, como pode ser a Vale pagando dividendos, como pode ser a Petrobras recomprando uma dívida, como pode ser gringo mandando embora. Isso foi só uma parte para poder explicar aqui. Então, semana passada, comércio exterior bateu no peito, 4 bi 200, e mercado financeiro mandou embora 1 bi 346. Curiosamente, foi o dia 29 de junho. Nesse dia saiu 1 bi e 200, é a maior saída no único dia do mês. Um dos motivos para mim é final de mês, final de semestre, né? Então eu estou fazendo alocação de recursos e deve ter tido algum pagamento de bondes, alguma coisa forte aí pro do nada sair 1 bi 200 no único dia, tá? Então a notícia é boa,
como todo, mais ou menos, é boa para comércio exterior, número absurdamente forte, mas é ruim para mercado financeiro, porque financeiro nós tivemos uma saída de 880, quase $1 bilhão. Então a notícia não é muito boa. Aí você vai me perguntar, por que gringo, no mês de junho, fez a segunda maior aplicação do ano na Bolsa Brasileira, só perdendo para janeiro? Troca interna de ativos. Eles chegaram, nós fizemos uma conta aqui num programa, semana passada eu acho, gringo tá ganhando na NTNF, que é o título que ele adora, 100% ao ano. Em dólares. Pô, o cara tá ganhando 100% ao ano do dólar, dos Estados Unidos é 5%. E eles estão ganhando 100% ao ano. Então eu acho que teve muita alocação de sair de NTNF, sair de título e ir para ações. Então isso não muda fluxo, porque já está tudo dentro do Brasil. Só saiu de A e foi para B. Então aquela ilusão, a Bolsa está captando horrores? Tá. É dinheiro novo? Pelo fluxo cambial está dizendo para mim que não. Vamos esperar, como você falou, o relatório preliminar, o definitivo deve sair lá por volta do dia 20, 25 de julho, que quando ele detalha o junho por subcontas. É um relatório gigantesco, aí a gente vai poder confirmar ou não essa minha teoria. Pelo visão, a grosso modo, é isso que está dando a entender. Houve deslocamento interno, saiu de A, foi para B, bom para nossa bolsa, mas não faz preço no dólar. Maravilha. Marcos Saravalli, estou de olho aqui. Acabou de dar uma recuadinha, mas chegamos a passar dos 120 mil, agora está um pouquinho abaixo, 119, 916 mil Ibovespa, mas conseguimos tocar aí várias vezes nos 120 mil pontos hoje. Queria entender também um pouco da sua leitura em relação ao cenário do nosso Ibovespa. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter a ata do FONC, né? Talvez entender um pouquinho também dessa expectativa em relação a esse comunicado. O que você acha que está fazendo preço hoje aqui? Vamos até trazer já uma polêmica, né, Eduardo, em relação à Petrobras que você falou, né? Não está nada confirmado ainda, o mercado está com essa expectativa em relação a dividendos, em relação à recompra. É lógico que a gente tem outros papéis subindo do índice, Brasil Foods é um dos destaques de alta nesse momento, ajudando, colaborando, mas a gente sabe também que está aparecendo, pessoal, até mesmo que a Vale não tem força para subir e a Petrobras não tem força para cair. Então, a gente vê poucos compradores grandes, marginais na Vale, parece que ela estabilizou nesses 65, 66, e a Petrobras é verdadeira, a gente não tem força vendedora para voltar para baixo de R$30. Com essas notícias, de novo, ainda precisam ser confirmadas, mas tudo mais constante. A gente não vai ter mudança radical na estrutura de capital da companhia. Até o Cabral está falando sobre recursos, enfim, lembrando também que a gente tem, que a gente até está acompanhando emissões lá fora de bonds, Petrobras é uma delas, a gente vai ver várias empresas fazendo isso e já estamos vendo um junho forte também de emissões de ações, tá? Não tivemos novos IPOs, mas tivemos um valor bilionário de follow-ons e julho, de novo, a gente vai ter, até como o Gabriel estava falando aqui anteriormente, vamos ter Brasil Foods, vamos ter várias outras ofertas. Julho também vai ser mais um mês forte de ofertas. Mas particularmente em relação à Petrobras, não vai ter mudança de estrutura de capital radical? Não. Então a empresa não vai sair se endividando. Em 2024, nossa, vai ficar horrorosa a empresa. Não, vai continuar. Pode ser que tenha mudança. Vai ter um investimento um pouco mais forte? Sim, mas nada radical. O investidor vai ganhando confiança, né? Até o Cabral está falando aqui de fluxo. Eu ouso dizer também que a gente teve também muita distribuição de dividendos por parte das companhias, Petrobras foi uma delas, pagamento de fato, e isso ele pode estar pegando essa grana, recebi dividendos, vou devolver lá para fora essa grana. O gringo também pode estar devolvendo uma parte dessa grana que agora chegou no caixa dele, né? Lembrando que uma coisa é ex, outra coisa é o pagamento. Então a Petrobras, sinalizando, vou continuar com uma programação de dividendo forte, né? E talvez até colocar uma recompra, é o que o investidor adora, ou seja, talvez até não traz tanta volatilidade assim, e a gente está vendo que a Petrobras também não ajuda, né, não traz a queda para o Ibovespa. O Ibovespa está querendo sustentar realmente esse ritmo de alta. Num ritmo, se a gente olhar para a Vale, outros papéis querendo cair, mas a Petrobras sempre sendo o divisor de água, segurando o Ibovespa nesses dias. Então, hoje era para ser um dia de realização, mas, de novo, por que a Petrobras? Porque ela tem um peso maior, muito maior do que Brasil Foods, qualquer os ativos que estão subindo. Então, não é Brasil Foods que está puxando o índice, né?
Só um detalhe curioso, o Itaú tá fazendo um mega long short em Petrobras na cara dura. De contra quem? Vamos lá. O que o Itaú tá fazendo? Ele já comprou 35 milhões de reais da Petrobras ON e vendeu 35 milhões de reais da Petrobras PN. Então o que vem a ser um long short para quem não entende? Imagina que historicamente a diferença, eu vou dar um exemplo que eu não tenho a menor ideia de quanto é esse número, eu ia perder um bom tempo fazendo conta. Mas o que interessa é a lógica. Vamos dizer que historicamente a diferença entre Petrobras ON e Petrobras PN é de 3%. Uma é mais cara do que a outra, em média 3%. Às vezes vai para 298, 305, eu estou chutando 3, eu não sei se é esse número. Por algum motivo qualquer, essa diferença ou veio para 1 ou foi para 5. Então ela aproximou ou distanciou. Então o que o mercado financeiro faz? Monta uma estratégia acreditando que ou virou 1 ou virou 5 e é temporário, isso volta para 3. Então um dos modos de você fazer essa operação é um negócio chamado long short. Ainda tem o Sara Long Short? Tem um long short. O Sara Long Short lá, a carteira de Strategy, vocês? é nome bonito. Ah, maluco. Aonde você aposta que esse diferencial que tô chutando que tá em 1 ou chutando que tá em 5 volta para 3. A solução é comprar uma ação e vender a outra para normalizar isso. E tá com muito cara disso, porque é exatamente assim. No fio da faca, valor. A diferença é de 5 mil reais e 35 milhões. Então, mas esse grande dela tá comprando uma e vendendo outra. Então isso não é notícia, isso não é fluxo, isso não é nada. Isso é uma estratégia quantitativa que poderia ser com Petrobras, com Gol, com Azul, com Vale, com BMC, ON, com qualquer coisa que eu acho que o diferencial está distanciando. Tem zero efeito análise fundamentalista ou técnica na decisão. Posso fazer a segunda polêmica do dia, não? Pode. Tem uma velha lenda, aí o pessoal do Cabral, todo mundo pode me contrariar, que diz que o gringo, ele prefere a ON e não as PNs. Por quê? Para Petrobras. Para Petrobras. Particularmente, né? Porque são negociadas lá fora, ele prefere estar muito mais próximo do que seria o controle, o direito de acionista, não de dividendo. Então tem essa velha lenda. Então pode ser até mesmo, a gente vai perceber também daqui a 3 dias, se esse movimento de ON de Petrobras foi alguma entrada de algum recurso gringo. Mas eu ouso dizer também que no caso da Petrobras, eu falo assim, o seguinte, por que você vai numa ON? Se tiver alguma possibilidade de ter mudança de controle, você é minoritário. A Petrobras vai mudar o controle? Não. Tem alguma diferença de dividendos? Também não. Então, eu não vejo nenhuma grande vantagem. A ON da Petro ainda é mais cara do que a PN. Então, assim... É pior ainda a tua proporção de dividendos corta, né? Então eu falo, não existe vantagem para nós. Se eu vou comprar 100 ações, 1000 ações, 1 milhão de ações, não tem vantagem nenhuma diferente. Mas tem essa lenda, e caso alguém tenha algum estudo acadêmico, se é verdade ou não... É cultural de ON, eles não têm história de PN. Eles não sabem o que é PN. Como é que surgiu a PN no Brasil? É muito doido isso. Ali no começo dos anos 70, acho que foi Simmons, o Delfim, um deles, estava querendo... A CVM não existia, era tudo Banco Central. Aí estavam querendo popularizar a Bolsa. Aí surgiu um fundo 57, que quando você pegava tem imposto de renda, colocava. Aí chamaram os grandes players do mercado, né? Na época Cofap, Metal Leve, Paranapanema, Vale, e falaram o seguinte: e aí, não queremos popularizar a Bolsa. Aí os caras, ok, mas eu não quero sócio enchendo o saco do meu ouvido, não. Então vamos criar uma classe de ações que já existe em alguns lugares do mundo, que a gente diz para ele que ele recebe mais dividendos, mas no final vai receber igual, mas não vota. Aí surgiu a PN na virada dos anos 70 no Brasil. Diz que foi pedido das privadas. Porque antes era Brás, Vale era estatal, Telebrás, Paranapanema e etc. E as familiares. Cofap, empresa familiar, Metal Leve, familiar. Então, várias familiares. Pô, botar sócio para me encher o saco? Não quero. Aí veio a preferencial no mercado brasileiro na virada dos anos 60 para os anos 70, ainda num projeto Banco Central. Um dado cultural. Pim. A BMC explica aqui o nosso quadro dentro do marketing. Mais último dado cultural? Vamos lá então, né? Essa também eu preciso aprofundar um pouco o estudo, mas a MAHLE Metal Leve aqui no Brasil, ela é uma das boas pagadoras de dividendos, porque todo mundo sabe que é uma empresa alemã, não é uma empresa brasileira. Quem tem o controle lá na Alemanha é como se fosse uma outra sociedade
É como se fosse realmente uma fundação, como a gente tem aqui, por exemplo, algumas tipo uma empresas. C&A. C&A é uma coisa doida, né? Porque ele é gringa, mas ele é Mas não é brasileiro. brasileiro. É que nem a C&A, é mesmo rolo. Mas então é uma empresa alemã, né, Mali, só que lá o controle é feito por uma fundação e essa fundação, por exemplo, ela não tem, por exemplo, como se fosse uma ação só que todo o direito de voto fica na mão dela. Então ela tem todo o direito de voto, ela que decide tudo. É como se fosse assim, uma ação com todo o voto na mão dela. Então todo o controle fica na mão dela. Aqui no Brasil a gente tem poucas ações, né? Empresas que têm fundação, acho que talvez Bradesco seja uma referência, a gente tem a Ferbasa que tem a fundação, mas são poucas empresas que têm uma fundação que acaba detendo o controle ali indiretamente. Mas só uma curiosidade. Só mais uma curiosidade. Até é importante pensar, pessoal, por que a Mali Metal Leve, a Leve 3, é uma boa pagadora de dividendos? Porque ela vai remetendo esses recursos sempre para a Alemanha, Então gerou aqui, nunca tem muita dívida a Leve e sempre ela é uma boa pagadora de dividendos. Então, menos sendo uma empresa cíclica, ela paga muito bem dividendos. Então, entra nas carteiras de dividendos a Leve. E, por exemplo, IOSP, Randon acaba não sendo... Mas como é que fica ela... Quer crescer, um projeto maior, ela retém dividendos ou paga assim mesmo e emite um debênture? Ela nunca se alavanca. Assim, nunca foi característica dela se alavancar muito. Entendeu? Vamos aumentar uma fábrica. Você de caixa? Jeito. Até conversando com a Mali, é jeito alemão de produzir. Então, assim, se você for produzir, gastar R$10 a mais, você tem que justificar. Se você fez um orçamento e você gastou 10 a menos, você vai ter que justificar também. Então, assim, é jeito alemão de viver. É tudo na unha. Sem emoção, né, Cabral? Muito... eu queria falar um pouquinho sobre Fomos longe, lá né, fora. Paulo? Fomos muito longe. O problema é que quando eu tô indo, de vez em quando dá umas viajadas. Que o pessoal que assiste, ele fala, o que esses dois estão falando, mano? O que estão os dois juntos aí? Eu tô olhando as bolsas lá fora, porque faltam alguns minutos ali na divulgação da ata. Só Nasdaq agora que conseguiu ali se estabilizar no positivo, 0,03%. Vamos dizer assim, de alta, né? Mas está no positivo 0,04, mas S&P 500 cai agora 0,16, Dow Jones também está caindo 0,35% e mais cedo, né? Até a gente já está aqui acompanhando, já fechou o mercado na Europa, mas todas as bolsas também fecharam em baixa por lá, reagindo aos sinais de recuperação ali, né? Que a gente viu não tão empolgados assim como pareciam no início, né? Se previa ali para a China, esses sinais, os últimos sinais aí dessa recuperação mais lenta da China, acabou impactando bastante. Um dia de divulgação de dados da atividade, tanto na Alemanha, a gente estava falando aqui das Alemanha, né? Mas PMI de serviços na Alemanha caiu de 57,2 em maio para 54,1 em junho, foi o menor nível em 3 meses. O PMI composto também teve queda na Alemanha de 53,9 para 50,6, também é o menor nível dos últimos 5 meses. No Reino Unido também, todos os PMIs vieram aí em queda, serviços caiu 55,2 em maio para 53,7 em junho. E o PMI composto também do Reino Unido caiu de 54 para 52,8. Veio ali em linha com as expectativas. Já da zona do euro, o PMI de serviços caiu de 55,1 pontos em maio para 52 pontos. Foi o menor nível em 5 meses. E o PMI composto também caiu, porém, caiu um pouco mais ali para o nível de retração. O PMI composto da zona do euro caiu de 52,8 para 49,9 pontos. Aí foi o pior, né, o menor nível nos últimos 6 meses. Isso ocorreu ali, essa divulgação dos dados vieram bem decepcionantes da atividade manufatureira, que trouxe aí realmente esse número contraindo mais, inclusive aí no mês passado. E as bolsas, por isso, fecharam em queda também, né? Todas as bolsas lá na Europa ali em queda. E agora a gente está nessa expectativa em relação à ata do FONC, que deve ser divulgada dentro de alguns instantes. Antes de sair a ata, fala. O mercado é bipolar pra caramba, né? Porque essa notícia é bom, porque teoricamente o trabalho do BCE está sendo bem feito. Está dando resultado. Segurar a economia para segurar a inflação. Só que o pessoal vai ver o outro lado do copo, né? Mas a economia não está crescendo, isso vai ser uma droga para a zona do euro, a bolsa cai. Aí quando vem o dado forte de emprego, todo mundo reage negativo. Isso, meu irmão. Marcos Saravalli, quer comentar sobre esses PMIs?
Eu só olho para o copo meio cheio, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter ata aí, o Banco Central vai falar justamente sobre isso, né? O Banco Central. Por falar nisso, americano. como que vocês acham que essa ata vem um pouco mais pesada? Então, pela manhã os nossos convidados eu não sei quem está acreditaram copiando que quem, sim. se é o Fed ou o nosso BC aqui, um está copiando o outro. Né? Como eles liberam depois, eles fazem a reunião antes, mas liberam depois. O Fed está copiando a gente. Ele fala, espera essa ata do Brasil que a gente... para poder ver, põe alguém lá para traduzir para o inglês, né? E põe e vai. Porque tá justamente isso, né? Os bancos centrais estão com um tom mais hawkish e o mercado querendo ser mais otimista. Aqui no Brasil, um pouco mais neutro e o mercado não está otimista, está super otimista. Né? Então, eu acho que essa relação, o quanto que o mercado, não só o tom, mas acho que pode trazer alguma volatilidade, mas o quanto que o mercado quer comprar dessa decisão do Banco Central americano. Agora, uma coisa, problema da ata dos Estados Unidos, que ela é uma bíblia, mano. Ela é grande, muito maior do que a nossa. Mas ela não deixa aquelas pegadinhas assim, ó. Pô, deixa, né? Cada parágrafo. Cada Banco Central tem que agradecer, falar assim, pô, deixa esse Banco Central também. Você viu ontem o Galípolo falando que tem um campeonato mundial na Faria Lima para tentar interpretar a ata nossa aqui do Banco Central, traduzir o Copom, na verdade. A ata ter dado para o Brasil. O problema do Banco Central brasileiro é o comunicado. Meu Deus, o parágrafo seguinte não fala com o anterior, porque ele é pequenininho, aí eles resumem tanto que dá medo, mano. Falta um minutinho. Eu tô brincando de F5 aqui no site do BC. Eu também tô. Eu tô aqui no F5 só apertando aqui para ver se a gente já traz aqui. Faltam alguns minutos. Falta um minutinho, na verdade. Do mundo, quando eu negociava ingresso, ficava F5 no site da FIFA o dia inteiro. Ô, Cabral, deixa eu até... Bom, ainda falta um minuto aqui. Eu nem sei se eu faço a pergunta, se eu não faço a pergunta, porque vai que no meio da pergunta a gente tem aí a ata. 3 horas. Mas vamos lá, deixa eu ver, peraí. 3 horas, ainda o cenário lá fora é igual, das bolsas reagindo exatamente 3 horas. Vamos lá. Deixa eu dar um F5 aqui também. Vamos ver se a gente já tem aqui a divulgação. Quem tiver primeiro grita, hein, Cabral? Vamos lá. Não, ainda não. É só ver a reação do mercado. Não. 3 ou 3h30? Não, 3 horas. 3 horas, mas ainda não. Ainda não saiu, não. Estou também aqui de olho. Enquanto isso, deixa eu só trazer aqui em um minuto. Não, na verdade já era para ter sido, né? Está atrasada aqui. Ata, então, da última decisão monetária do Banco Central americano. Estamos aguardando para comentar. Saiu aí, Cabral, no seu? Saiu aqui. Deixa eu ver. Eu estou aqui com as agências internacionais abertas. Vai lá, o Cabral que vai dar a notícia, então. Uma reunião conjunta do comitê, participou essa cabeçada inteira. Eita, é muita gente, maluco. Tem até Zé Costa, será que é brasileiro? Olha a quantidade de gente que participa. Peraí, por enquanto eu estou nos agradecimentos. Pula os agradecimentos, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Desenvolvimento do mercado financeiro para as taxas sensíveis aumentar. Mandaram aquele link gigantesco. Pesquisa, olha o tamanho disso aqui. São várias páginas, assim, enorme mesmo. Estamos abrindo ao vivo aqui com todos vocês. Realmente tem que ler aqui com calma. Durante o período entre as reuniões, os participantes do mercado pareceram interpretar os dados recebidos como sinalizando, no geral, mais resiliência na atividade econômica do que se supunha anteriormente e viram as comunicações dos participantes do FONC, em geral, como apontando para um caminho de mais aperto para a política do que o esperado, com resultados dos rendimentos do tesouro e a trajetória futura esperada para a taxa dos fundos federais mudaram significativamente para cima. Enquanto isso, os preços das ações amplas também aumentaram notavelmente. As condições de financiamento permaneceram moderadamente restritivas, mas a disponibilidade de crédito em geral permaneceu sólida. A trajetória esperada da taxa de juros, de referência implícita nas cotações de mercado, subiu notavelmente durante o período entre as reuniões. Uma leitura direta das taxas futuras dos fundos federais sugeriu que os participantes do mercado esperavam que a taxa dos fundos federais ficaria praticamente estável ao longo do resto deste ano. A taxa esperada para o final do ano estava em cerca de 70 points base, acima da expectativa para o final do ano, antes da reunião do FONC de maio. Além disso, o caminho da taxa básica de juros implícito na cotação subiu para 3,7% no final de 2024. Deixa eu até ver se tem alguma outra parte que resuma um pouco mais, porque realmente a ata é gigantesca. Que a parte interessante é isso aqui, ó. Opiniões de participantes sobre condições atuais e expectativa futura. Em conjunto com essa reunião, os participantes apresentaram suas projeções de resultado mais prováveis
para o crescimento real do PIB, desemprego e inflação para 23 a 25 no longo prazo. As projeções foram baseadas em avaliações individuais de política monetária adequada, incluindo a trajetória de taxa de fundos federais. As projeções de longo prazo representaram a avaliação de cada participante sobre a taxa para a qual se esperaria que cada variável convergisse ao longo tempo, sob política monetária apropriada e na ausência de choques da economia. Isso é discussão, quero saber o que cadê aqui, ó, a taxa, onde é que ele justifica a taxa? Peraí. Aqui ainda não achei, são, nossa, centenas de páginas. É gigante, é uma bíblia, é uma bíblia do caramba isso aí, mano. Enorme. Enquanto vocês vão vendo aqui, pessoal, o S&P 500, ele chegou a ensaiar uma alta, né, reduzir as quedas, chegou a bater quase 4.450 pontos, a máxima do dia 4.453, e agora até que vocês estavam falando aí, não sei o que vocês leram, que o S&P 500 deu uma realizadinha, mas está bem próximo do que estava no patamar. Então você pega o candle, ele subiu, caiu e voltou exatamente no ponto antes da apresentação inicial da ata, sabe? Então trouxe volatilidade, mas a reação tem sido bastante neutra. Agora querendo ensaiar um pouquinho a alta, ou seja, reduzir um pouquinho a queda, mas a reação no S&P 500 agora é bastante neutra. Depois eu vou olhar um pouquinho na Nasdaq aqui no Dow Jones. Vê aí, o Saravalli, para mim, porque minha internet para ajudar morreu aí, que ainda, por sinal, caiu. Vamos lá, ver, eu não estou conseguindo ver os outros demais índices. O Dow Jones também. 34.376 a máxima, está 34.302, com a queda bem modesta. Nasdaq aumentou o ganho, né? Reduzindo a perda, né? Agora voltou aqui. Ele trouxe um pouquinho de volatilidade. Como você falou, o Nasdaq estava quase 0 a 0, caiu ligeiramente, mas sem grandes oscilações. Você vê que, você pegar o candle aí dos últimos minutos, chegou a ensaiar uma alta e devolveu tudo praticamente sem oscilação. Acho que o mercado está interpretando, não chegou na grande conclusão. Olha esse trecho aqui. Dirigentes concordam que a atividade continuou a se expandir em ritmo moderado. Ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e o desemprego continuou baixo. Inflação se manteve elevada. Sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente. Algumas das frases aqui mais impactantes neste momento, então, da ata do Fed, né, que acaba de ser divulgado, o governo, então, aí... trazendo, né, o governo não, o Banco Central norte-americano divulgando então agora a sua ata aí, trazendo então que dirigentes concordam que a atividade continuou a expandir em ritmo moderado. Dá para trazer alguma leitura já, Marco, em relação a este parágrafo? O S&P 500, de novo, acelerando um pouquinho a queda, mas lembrando, 4.435 foi a mínima do dia, agora 4.447, uma queda muito ligeira, nada expressivo. Tô olhando aqui pelo nosso canal do Telegram da BMC News. Quem não segue, por favor, faça a sua inscrição, siga. Já separaram aqui trechos importantes, tá? O pessoal aqui do nosso Telegram falou que um dos trechos, em sua discussão sobre as condições econômicas atuais, os participantes então observaram que a atividade econômica continua a se expandir num ritmo modesto, no entanto, os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação manteve-se elevada, participantes concordaram que o sistema bancário dos Estados Unidos era sólido e resiliente. Os participantes também reconheceram a incerteza sobre as defasagens que a política monetária afeta a economia e discutiram até que ponto os efeitos totais do aperto na economia foram percebidos. Embora a inflação total tenha moderado ao longo do ano passado, o núcleo da inflação não mostrou uma redução sustentada desde o início do ano. Aqui, né, eu acredito que está indo um pouco em linha até com o último discurso de Jerome Powell, né? Ele falou basicamente isso, agora, né? Tá igualzinho até exatamente a última fala dele, né? Tem alguns bancos, a gente, antes, lógico, da ata, que a gente viu relatórios esses últimos 2-3 dias, se for memória, o Goldman Sachs, ele trazia um tom um pouquinho mais otimista em relação ao comportamento da inflação, mostrando um cenário de desinflação um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado. Então a gente já começa a ver alguns poucos economistas, não é o consenso, mas um tom um pouquinho mais otimista em relação ao comportamento da inflação. Mas é importante também, eu acho que talvez dentro dessa ata não esteja contemplando esses últimos PMIs que a gente tem visto, por exemplo, como o caso da Europa. Então, acho que o mercado ainda vai ficar muito dividido, não em relação, o mercado olhando muito mais, não para a próxima reunião, mas para as demais, se a gente vai necessitar, se o Banco Central vai sinalizar
que é preciso ter 2 aumentos ou não, né? Mas a princípio está muito dentro dos comentários anteriores em relação à decisão em si, né? Então acho que a ata só adiciona, né, o contexto de que a princípio há necessidade de que ocorram pelo menos 2 aumentos, né, ainda esse ano. E acho que é importante o mercado ainda entender também como é que vai se comportar a taxa de juros nos Estados Unidos ao longo de 2024. Essa é a grande incerteza. Mas talvez esses últimos dados de PMI, né, Estados Unidos, Europa e China, tragam alguma sinalização e o mercado comece a comprar uma probabilidade um pouco maior de que não há necessidade, de novo olhando o copo meio cheio, de ocorrer o segundo aumento de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Olha só, sobre justificativa da alta, os membros concordaram que o comitê busca alcançar o máximo de emprego de inflação da taxa de 2% no longo prazo. Em apoio a essas metas, concordaram em manter a taxa-alvo dos fundos de 5,25%. Os membros concordaram que manter a meta estável nessa reunião permitiu ao comitê avaliar as informações adicionais e suas implicações para a política monetária, ao determinar a extensão do endurecimento adicional da política, que pode ser apropriado para retornar a inflação de 2% a longo tempo. Resumindo, mantém os juros e vai reto muito tempo. Os membros concordam que levarão em consideração o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com os quais a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, e a evolução financeira. Além disso, os membros concordam que o comitê continuará a reduzir as participações nos títulos da dívida de agências, conforme descrito no anterior. Eu não estou vendo assim nada que dá a entender que sobe 0,25 nessa ata, e sim o discurso de dia a dia deles. Deixa eu dar uma olhada no CIMI Group, mas antes disso, antes de trazer aqui o CIMI Group e continuar, né, trazendo as aspas mais importantes dessa ata, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o BMC Market, com muito mais. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz.
Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui no nosso BMC Market, trazendo, repercutindo esta ata que acaba de ser divulgada agora pelo FONC, trazendo aí comunicação importante sobre os próximos passos da política monetária lá nos Estados Unidos. Ainda aqui num dos parágrafos da ata aqui do Fed, membros a favor de alta de 25 points base, ou 0,25 ponto percentual, afirmaram que a economia seguiu mais forte que o esperado e que havia poucos sinais da inflação retornando à meta de 2%. Membros seguirão monitorando dados para avaliar nível restritivo apropriado da política monetária. A decisão aí unânime de não aumentar os juros considerou o significativo aperto cumulativo e as defasagens dos efeitos da política na atividade econômica e na inflação. Este trecho aqui, trazendo aí explicações exatamente o porquê desta manutenção na última reunião do Federal Reserve. Falando então que a decisão unânime de não aumentar esses juros acabou considerando o significativo aperto cumulativo e as defasagens dos efeitos de política na atividade econômica e na inflação. Estou de olho também nos mercados, depois dessa divulgação. Agora a gente tem aqui, praticamente o cenário está igual, só trazendo uma volatilidade, mas a S&P 500 continua em queda, Dow Jones continua caindo e Nasdaq ainda assim continua aqui no patamar, na estabilidade, mas ainda assim continua no 0,03% do patamar positivo. Estou de olho também no Citigroup. Marcos Sarabali, a gente estava falando antes do intervalo do Citigroup. Citigroup, eu vou atualizar aqui, 88,7% apostando aqui para uma alta de 0,25 ponto na próxima reunião e 11,3% que acredita numa manutenção de juros. E acho que a sinalização aqui, queria entender também da sua fala aqui, nessa frase aqui do Fed, falando exatamente que os membros a favor da alta de 0,25 afirmaram que a economia seguiu mais forte do que o previsto. Estão olhando dado a dado, como geralmente traz ali no discurso, eu acho que falou, mas assim, não tem Falou tudo que nada, eles sempre falaram, nada de novo. Acho que todo mundo está vendo que a inflação tem sinais de desinflação? Tem. São fracos? São. Está muito longe dos 2%? Lógico, não precisa fazer muita conta. Então é isso que ele está reforçando. A inflação está muito longe do centro da meta. O objetivo, imagina que a gente fala aqui longe do centro da meta, mas a gente já está com meta aqui abaixo de 5%. Então imagina eles, que tem meta de 2%. Então ainda está muito longe. E acho que o mercado até agora, inclusive nesse exato momento, Paula, acho que começou a entender um pouquinho, reagindo mal ao S&P 500 agora, acelerando a queda. Não era já dentro do esperado? Eu acho que a leitura é que, assim, que o comunicado deixou bem claro que novas altas serão determinantes, serão necessárias. Então, eu acho que deixem aberto não só, de novo, o mercado acho que está dividido. O que o mercado gostaria de ver? Um recado que uma alta é necessária, mas ele deixou bem claro que vai precisar de novas altas. E quando eu falo novas altas, deixaria no plural. Espera-se pelo menos 2 aumentos ainda esse ano de 25 basis points nessa reunião e na próxima. Mas eu até perguntei se não estava, por que da surpresa dessa reação, porque na fala do Jeremy Powell ele falou exatamente isso. Ele falou de 2. Mas eu não sei o que acontece, que o Brasil, os Estados Unidos, está todo mundo querendo só ler copo meio cheio, Não, esquece. Ele falou 2 vezes, não, mas ele falou uma. Não, mas está escrito 2. Não, mas eu quero você só uma só. Eu quero acreditar que a ata vai vir diferente, talvez. E ele fala isso já deve ter seus 6 meses. Sim, verdade. E o mercado só passou a comprar, deve ter uns 15 dias. E agora, os 15 Mas segundos, eu acho que surpreendeu a pausa, sabia? A pausa que acabou surpreendendo, Aí acabou trazendo uma expectativa. Um fôlego de otimismo, ele pausou, então... Pode ser. Aí voltou totalmente, a expectativa ele fala, frustrada. Os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. E a inflação manteve-se elevada. E o sistema bancário está sólido e resiliente. Ele falou a mesma coisa. Essa mensagem para subir 0,25.
E ele já fala isso desde sei lá quando. Ele falou aqui também, agora um trecho aqui da fala da ata, moderação no ritmo de aperto foi apropriada, falando sobre essa pausa, para dar tempo de observar os efeitos cumulativos e avaliar suas implicações para a política monetária, que basicamente é essa questão também do próprio sistema financeiro, que sutilmente ele falou que ainda está forte, mas acho que eles levaram em consideração também a atividade econômica e todos os reflexos do aperto monetário, né? Teve teste de estresse nos bancos grandes, todos passaram com louvor. Não tem ninguém preocupado, nem o esfargo que o pessoal, de vez em quando, tem medo, passou com louvor nos grandes, né? Nos médios e dos pequenos, eles ainda não falaram nada. Mas grande, está todo mundo muito, muito sólido lá fora. Deixa eu olhar aqui, não tem nem... Bom, até agora são, acho que, esses pontos mais importantes. Fala, Marco. Não, o mercado deveria estar pensando assim, por que passaram todos, né? Poderia ter um quebrado no caminho aí. O pessoal está esperando alguma bad news e não tem, né? Só tem... A economia continua forte, né? Continua gerando emprego, todos os bancos não teve essa crise sistêmica. O alerta que eu deixo, pessoal, que acho que talvez o mercado vai começar a rever hoje, particularmente... Agora a Nasdaq caiu também, tá? Só para falar, virou. A gente está muito perto da mínima do dia, não chegamos a bater a mínima, mas acelerando a queda. Então eu ouso a dizer que o mercado vai começar a ajustar e começar a incorporar, não, tá certo, Paulo. Vamos começar a precificar um pouco mais o recado. Ele falou no comunicado, falou na ata, então quer dizer mesmo que ele vai executar os dois aumentos. Mas a minha grande dúvida é em relação a quanto tempo ele vai permanecer com essa taxa de juros alta ao longo de 2024. Essa fica a minha certeza. Mas curto prazo, o mercado, como olhando o copo meio cheio, né, a gente... Acho que acelerou, todo mundo ajustou, né? Até a gente estava brincando que o Ettore, que era para mim o mais pessimista de plantão, o economista-chefe da Ativa, né? Nosso grande amigo aqui, ele falou, não, vai ser só 2024. Na hora que o Banco Central fala, não, mas vai ser, começar a cair queda aqui, então ele fala, então vamos ajustar. Talvez isso que o mercado esteja começando a mudar em relação ao discurso do papo. Se ele está falando que vai ter 2, então vai ter 2. Então preciso começar a comprar. E quanto isso impacta aqui para a gente? Em relação a esse fluxo? O que pode impactar, acho que até a gente é interessante olhar um pouquinho para o câmbio, né? Talvez a gente tenha impacto em relação à valorização do dólar no curto prazo, né? Em relação ao euro, em relação a diversas moedas. Então é importante a gente acompanhar. Lembrando também que a gente está falando desse balanço comercial aqui também, tem sempre o lado bom também das nossas exportações. Mas no curto prazo pode ser que tenha um impacto, alguma sinalização de realização de lucros? Pode, a gente tem meta subindo 140%, Apple subindo 40%, enfim. Então essas ações podem trazer um pouco de volatilidade nas bolsas, algum movimento de realização. Lembrando que historicamente julho é um mês um pouco menos volátil, menos liquidez, férias no hemisfério norte. Então a gente pode ver um pouquinho essa volatilidade, que não é uma volatilidade presente tão grande na história do mês de julho. E talvez aumentando um pouco essa pressão de dólar, mas nada exagerado. Mas talvez a gente veja aí o câmbio do dólar, né, se valorizando em relação ao euro, em relação às moedas emergentes no curtíssimo prazo. Já está subindo, né? Um pouquinho só mais. Só para falar do agora dólar... Está 4,84, né? Mas olha que coisa doida. Ele estava 4,871 às 2h54. Aí ele vem para 4,86 às 3 horas sem nenhuma notícia. Ele afunda. Notícia zero. Só expectativa. Aí o que acontece? Entre 3 e 3 e 5 ele não saiu do lugar. Era a Paula, o Cabral e o Saravalli no mundo inteiro lendo a ata. Todo mundo assim. Era os três do planeta olhando a ata, tentando entender onde é que estava parado e que ele podia dar dica. Aí agora voltou pro preço de 5 para as 3. Então ele fez um V. Só que uma queda rápida e uma subida devagarzinha. Então é como se não tivesse tido a ata nesse atual momento. Vamos ver. Mas para mim tá subindo agora 0,10. Estava 0,13, 0,10. Não, pode até estar subindo, mas a cotação, sim. Ela despencou rápido no boato. Antes do... Ficou lateral uns 3, 4 minutos para tentar entender e voltou. Só que esse ele voltou antes do boato. Que pode ser até alta, nem duvido disso. Mas eu tô dizendo que ele tá como se nada tivesse acontecido. Foi e voltou no mesmo ponto antes da ata. Agora é curioso a lateralização. Olha, ele lateralizou 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Foi o tempo da gente ficar lá, opa, parágrafo 12, leu 13, que eu li o 14, leu 15 aí. Quem achar algo, conta pro outro. Conta aqui. E só que me chamou a atenção que agora a Nasdaq virou pro negativo e tá aprofundando mais a queda ainda. Todas elas, e o S&P 500 está
Está exatamente a 3 pontos de atingir a mínima, do dia. Então, a Apple cai 0,75, Oracle cai 1,27, mas a Meta sobe 3,5, a Nvidia sobe 0,64, Google sobe 1,83, Microsoft, que tem o segundo maior peso, sobe só 0,14. Então pode ser isso. A Apple, que tem o maior peso, cai, a Microsoft, que é o segundo maior peso, também sobe pouquinho. Aí isso pode ter virado mas essa mudança foi bem agora, depois da leitura mesmo, mais ou menos. O pessoal tá demorando para ler e para interpretar. Porque é longa, né, Marcos Saravalli? A gente também, né, por sinal, né? A gente também estava aqui. Eu tô falando com vocês, tentando ver se eu acho algum outro trecho que seja importante que não foi falado, né? Mas trazendo aqui um resumo, em forma em geral, porque até a gente vai falando aqui por picado, né, por parágrafo. Decisão unânime, então, de não aumentar juros nessa última reunião foi levado em consideração o significativo aperto cumulativo e as defasagens dos efeitos de política monetária na atividade econômica e na inflação. Moderação no ritmo de aperto foi apropriada para dar tempo para observar os efeitos que foram cumulativos e avaliar, então, suas implicações para a política monetária sobre a manutenção da última reunião, frisando ali. Quase todos os dirigentes defenderam, então, subir mais juros em 2023. Dirigentes acreditam terem condições de créditos mais rígidas que vão apertar, então, isso vai acabar apertando a atividade econômica. A equipe ainda mantém a previsão de recessão leve neste ano, seguida por uma recuperação moderada. Trechos, então, agora, né, da fala mais detalhados dessa ata do Fed. Marcos Saravalli, Bovespa está se afastando das máximas agora. 119.875, um pouquinho menos do 120, que chegou a passar do 120, dólar voltando a subir, como a gente falou agora há pouco, mas ainda, como o Cabral explicou, dentro do que estava antes por conta daquela queda especificamente. Mas Ibovespa, você acha que pode estar sendo afetado por isso mesmo? Sim, sim. E lembrando que acho que se eu for dar um peso para indicador, lembrando que o Fed tem esse mandato duplo, se o curto prazo é emprego, né? É lógico que a gente tem inflação, mas a gente tem payroll nessa semana, ele tem falado muito que os ganhos de empregos estão robustos e o desemprego continua muito baixo, né, nos Estados Unidos. Então, se for dar um peso, pessoal, e é lógico, de novo, a gente não está torcendo aqui para a economia entrar em recessão, mas olhem para o emprego e o emprego que vai dizer os próximos passos, né? Quanto mais fraco, a gente fala isso, já falamos aqui com o Will, com vários especialistas aqui várias vezes, mas é importante que a gente tenha esse dado de emprego sendo também traduzido, né? Então, a gente fala muito de inflação, mas a gente já falou, o sistema bancário, tivemos quebra de vários importantes bancos, mas não tivemos preocupação nenhuma com o que aconteceu em 2008, enfim, tiver o teste de estresse, então acho que está descartado. Inflação a gente tem fatores internos e fatores externos. Agora, no curto prazo, eu daria muito peso, pessoal, se for olhar para tradear, para você negociar, para você entender para onde que vai a bolsa no curto e médio prazo, emprego. Emprego incluindo hora trabalhada, salário hora, não só um número. Só a né? A criação gente da se preocupa vaga, muito assim, veio 100, veio 80, veio... Mas isso é importante, essa semana vai ser decisivo. Que foi até o próprio recado, né, por que a gente parou? Para a gente conseguir ver os últimos números, né? Então ele está falando, daqui até a próxima reunião, a gente tem vários números importantes, mas para mim eu acho que o payroll vai ser decisivo. E o ADP amanhã também já é a prévia, né? Que a gente perrou no faz preço que o ADP já fez. Tô lendo aqui até um trecho na CNBC, né, sobre a visão. O mercado de trabalho mostrou alguns sinais de afrouxamento, mas embora as vagas de trabalho ainda superem os trabalhadores disponíveis em uma margem de quase 2-1. Autoridades do Fed enfatizaram justamente essa importância de reduzir essa disparidade enquanto procuram, então, conter a demanda que acabou elevando aí a inflação. Lembrando, né, que o último indicador mais recente, inclusive de indicação preferido do Fed, o PCI, teve um aumento de 0,3% em maio, embora ainda estivesse refletindo ali dentro da taxa anual de 4,6%. Lembrando que a meta da inflação é de 2%. Tem um minuto, quer falar mais alguma coisa? Você me olhou? Não, você vai chamar um break. O mercado acho que está muito dividido ainda em recessão, né? A palavra recessão. E Sim. A ata ela mostra muito isso, que não existe um consenso. Os mais otimistas falam que não vai ter recessão. O mercado comprou nesse primeiro semestre um mercado de soft land, mas sem recessão nos Estados Unidos. Ela fala recessão leve agora. O Goldman Sachs fala que não vai ter,
né? E a ata fala assim, vai ter, mas vai ser uma recessão leve. E os mais pessimistas falam que pode ter uma recessão mais forte nos Estados Unidos. Maravilha, eu vou para um rápido intervalo, deixa eu só então atualizar. Previsão de recessão leve este ano, seguida por uma recuperação moderada. Fala então aí, né, o destaque da ata do Fed que acaba de ser divulgado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já já o BMC Market volta também para debater mais assuntos aqui com os nossos convidados. Vamos receber o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultorias, para falar um pouco mais também sobre a visão dele aqui do nosso cenário, reforma tributária, entre outros assuntos. Continue aqui acompanhando a nossa programação. BMC Market volta em instantes. Continue com a gente. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, no nosso BMC Market, trazendo os assuntos do dia, repercutindo sempre estes assuntos com a opinião de grandes profissionais. A gente recebe agora Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria, para a gente conversar mais aqui sobre os assuntos importantes de hoje. Seja muito bem-vindo aqui na nossa programação, ministro. Uma boa tarde para você. Boa tarde para todos vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Ministro, eu quero começar falando um pouco mais sobre o tema da reforma tributária, né? A gente já discutiu aqui ao longo da manhã, principalmente que o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, já sinalizou que vai levar em votação amanhã esse texto, mas eu queria entender um pouco mais a sua visão, já que o senhor assinou aquele documento, né, de vários economistas a favor da reforma tributária. Existem algumas críticas ainda em relação ao projeto, algumas incertezas sobre o aumento ou não da carga tributária, toda essa pressão por parte também ali de muitos governadores, algumas frentes, alguns setores. E eu queria entender também um pouco mais o seu posicionamento sobre o texto, o que o senhor está enxergando de fato nele, que fez ali, mobilizou a fazer parte dessa assinatura dos 65 entre economistas e empresários a favor da reforma. Olha, eu diria que todos eles estão acompanhando a reforma, alguns têm experiência de campo, trabalharam no governo, têm trabalhos acadêmicos sobre o sistema tributário e assim por diante. O objetivo desse, ou a razão por que foi emitido esse manifesto, essa carta, foram as ameaças que começaram a aparecer à aprovação da reforma tributária ou da degradação de sua qualidade, né? Em primeiro lugar, alguns governadores, particularmente o de Goiás, começaram a bater na tecla da autonomia estadual. E o governador de Goiás não escondeu que ele preferia continuar com o ICMS, não é? Ele não disse explicitamente, mas autonomia para dizer.
Isso aconteceu também com o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Hoje tivemos uma reunião da frente de prefeitos das capitais, em que o presidente dessa comissão disse explicitamente: nós não vamos renunciar à nossa soberania. E se isso acontecer, acabou a reforma. Porque o sistema que o Brasil está implantando, ela está renovando, porque nós temos tributação sobre valor agregado desde 1967, na reforma aprovada em 1965. O Brasil foi um dos pioneiros do mundo, antes de alguns países europeus, adotar esse método de tributação do consumo, que é o método sobre o valor agregado, né? Então, uma regra básica desse sistema é que o sistema só funciona, só é eficiente, se as regras forem as mesmas em todo o território nacional. E como as cadeias produtivas brasileiras ocorrem com insumos, matéria-prima, etc., de diferentes estados, você começar a ser diferente não dá certo, né? Aí nós voltamos à bagunça de hoje. E aí eu fico impressionado, porque isso é um assunto que eles não estudaram devidamente, né? Foram na onda de algum assessor, olha a soberania do Estado, etc. Seguinte, os países, sobretudo federações, que aderiram ao IVA, tomemos o caso da Alemanha em 1980, e a Alemanha é a federação mais forte da Europa, rivaliza talvez com a da Suíça, né? Os alemães, imagino, se viram diante do seguinte dilema, né? Para entrar na União Europeia ou ficar nela, né, você tem que ter a tributação do consumo pelo método do valor agregado. Então os alemães tinham duas opções. Nós queremos autonomia, aí não entramos. Saímos até, já estamos lá, vamos sair. Segundo, nós queremos entrar porque isso é bem importante. Qual é o dilema? Autonomia versus prosperidade. Os alemães, que não são idiotas, optaram pela prosperidade, né? Então, os estados alemães não têm o poder de alterar a alíquota do IVA do seu país, né? E agora começaram com essas ondas aqui, né? Tem alguns economistas dizendo que isso é correto, sobretudo advogados, cientistas políticos. Cada estado tem que ter o poder de administrar sua própria receita. Aí, se isso for valer, é a bagunça de hoje. E o Brasil continua cada vez mais distante de se tornar um país rico. Então, outras ameaças, por exemplo, o questionamento dessa centralização da arrecadação, que é fundamental para o funcionamento do sistema, né? E para a transição de 20 anos, durante as quais nenhum estado, nenhum município vai perder qualquer centavo de despesa. E uma prova de que não leram direito, ainda tem prefeito e governador falando que o seu estado, o seu município vai perder, ninguém vai perder em 20 anos, né? Então, eu diria que ameaças desse tipo, que poriam por terra a reforma, inspiraram, através da liderança do Nelson Machado, a mobilização dos economistas que estão participando desse debate, acadêmicos, políticos, empresários, que enxergaram a oportunidade que o Brasil tem de criar um IVA, que será um dos mais modernos do mundo. É isso mesmo, porque o Brasil aproveita a experiência de cerca de 70 anos na utilização do IVA e se alinhou às melhores práticas, são os IVAs mais recentes, como da Nova Zelândia, da Austrália, né? E hoje tem 174 países que adotam o IVA. Em todos eles, bens e serviços compõem o IVA. Aqui, os prefeitos querem que fique separado. O Brasil continuaria com cobrança de bem de um lado, serviço do outro. Isso é péssimo para a eficiência, gera arbitragem. As empresas se organizam não para ser mais eficiente, mas para pagar menos imposto. Isso faz lógica do ponto de vista da empresa, mas não faz lógica do ponto de vista do país. Enfim, em resumo, né, foi tudo isso que aconteceu que inspirou esse manifesto. Eu queria apenas mencionar um fato: 5 especialistas que eu respeito assinaram um artigo chamando a reforma de nefasta. É um documento cheio de equívocos, né? E isso tudo também foi uma contribuição para acelerar essa mobilização que ainda está em curso, né? Tem mais pessoas que continuam assinando esse manifesto.
Professor Cabral aqui falando. Eu não acompanhei tanta reforma tributária porque meu mundo é muito mais mercado financeiro do que tributação. Mas deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. É muito comum, hoje em dia, você pegar a prefeitura ou estados e falarem para uma empresa, instala aqui que eu te dou 25 anos de zero ICMS, 25 anos de zero ISS, não te cobre IPTU, algo parecido. Com essa reforma, isso tende a acabar? Se a resposta for sim, isso não pode concentrar as grandes empresas próximo dos seus consumidores? Resumindo, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul? Não, Cabral. Em primeiro lugar, porque a emenda constitucional da PEC, a PEC 45, haverá um dispositivo proibindo o uso do incentivo fiscal para atrair investimentos. Como é que farão os estados doravante? Né? No mundo inteiro existem mecanismos de atrair indústria. Por exemplo, uma empresa de cujo conselho eu participo construiu uma fábrica no estado americano e o governador do estado ofereceu a ele 3 milhões de dólares cash em dinheiro para reduzir o custo do investimento. O problema não é vamos dizer, o conceito de atrair investimentos, né, de competição entre territórios, entre estados, né, é o método, o mecanismo, né, o tipo de instrumento para isso. No Brasil, é a isenção tributária. E está provado no mundo inteiro que essa não é a melhor forma de lidar com políticas de atração de investimento, porque a empresa fica eternamente dependendo desse incentivo fiscal. O que é mais comum, cada vez mais, é fazer via orçamento. Então, por exemplo, essa empresa que eu estou falando, o governador ofereceu 3 milhões de dólares para reduzir o custo de investimento. Qual é a vantagem disso aí? É que entra no orçamento, a imprensa acompanha, critica, monitora, o sistema político aprova, a sociedade acompanha, tem o que se chama uma legitimação maior do incentivo, porque ele é transparente, ele é controlável pela sociedade. Eu acho que isso é que pode acontecer no Brasil. Esse Fundo Regional de Desenvolvimento, ele é pensado para fazer com que os estados menos desenvolvidos possam continuar atraindo indústria para o seu território e buscar a redução do gap, né, do fosso que os separa dos países, dos estados mais desenvolvidos. Eles estão falando muito em infraestrutura com esse dinheiro, mas eu acho que no debate disso aí, isso vai entrar em vigor talvez daqui a 2, 3 anos, né, ou mais até, o orçamento vai ser a via para atrair investimento. E você, Cabral, pode chegar aí no teu programa, olhar no orçamento, ver quanto deu para a indústria tal e comentar, criticar, avaliar se essa é a melhor forma. E no caso do incentivo fiscal, não. No caso do incentivo fiscal é um departamento, uma secretaria do Estado que concede o benefício sem nenhuma transparência, né? Há inclusive casos de corrupção. Portanto, é uma melhora adicional que a reforma tributária vai ter para a gestão governamental. Fechou, obrigado. Oi, ministro, boa tarde, tudo bom? Aqui é Marco, tudo bem? Bem, Marco. Eu acho que até boa tarde. Uma das dúvidas e críticas que a gente viu do Tarcísio, de outros governadores durante essas últimas horas, até ele falou assim, 95% a gente está alinhado, mas uma das dúvidas é em relação à governança criação desse possível Conselho Federativo. Eu queria entender o que é de fato o Conselho Federativo, no sentido assim, aonde estamos nos espelhando? Porque quando a gente olha assim, o Canadá implementou, outros países da Europa implementaram, mas o Brasil é Brasil, né? Assim, nós não somos Canadá, nós somos outros países. E em termos de governança, que acho que é uma das críticas do Tarcísio, do governador de São Paulo, o Brasil não é lá uma excelência em governança, né? Vide aqui o mercado financeiro, a gente sempre tem algo a pecar. Então, entendendo, é válida essa crítica do governador Tarcísio em relação à preocupação, em relação à governança desse possível Conselho Federativo? Olha, pode ser sob um determinado ponto de vista. Deixa eu tentar explicar para vocês o que é este fundo, essa centralização. Ela é um dos pontos altos, uma das inovações desta reforma, né? Na verdade, se você olhar do ponto de vista prático,
O dinheiro vai entrar numa conta, né, que é administrada por esse conselho. A União não está presente, é só de estados e municípios, né? Não cabe aqui começar a acusar a União que ela vai manipular o dinheiro. Ela nem vai tocar nesse dinheiro. E funciona na prática, digamos assim, como hoje é com o banco. Quando você paga imposto, você paga no banco, e não no estado, e não no município. E o banco processa aquela operação e transfere para o estado ou município. É mais ou menos a mesma coisa, só que tem uma particularidade. São duas condições que justificam este conselho, essa órgão federativo. Em primeiro lugar, existe um compromisso, e está na PEC, que durante 20 anos, nenhum estado, nem município vai perder dinheiro, como falei para vocês, né? Como é que faz isso? A reforma vai gerar perdedores e ganhadores, inevitavelmente, quando você muda da origem para o destino. Alguns estados vão perder receita, alguns estados vão ganhar receita. Então, durante 20 anos, suponha, por exemplo, que o estado de São Paulo, a receita do estado de São Paulo, a participação dela na tributação geral do consumo seja 30%. Então, esse fundo, a cada dia, a cada semana, a cada mês, não sei ainda o intervalo de realização dos créditos, né? Isso vai ser definido ainda, ele transfere 20% para o estado de São Paulo, durante 20 anos. E durante 20 anos, isso vai encontrando maneira ele vai se adaptando, e só depois ele exerce essa função só de ser um caixa. Recebeu, distribui, recebeu, distribui. O segundo, que talvez continue depois dos 20 anos, é devolver ou quase imediatamente os créditos que os exportadores acumulam nas vendas ao exterior. Então, o programa, o projeto propõe ou promete devolver em 60 dias. Eu acho que pode devolver em 3, 4 dias, porque o sistema será todo informatizado, é tudo digital, né? Ou aqui no Peru, que o sistema não é todo digital, o exportador recebe em 7 dias. Aqui no Brasil, pode levar 1 ano, 2 anos, né? Em alguns estados, se exige uma espécie de chantagem. O secretário diz assim, olha, eu vou devolver esse crédito que você acumulou, mas eu quero que você faça 20 escolas rurais no seu município. E as empresas terminam aceitando, porque é melhor receber, né? É melhor fazer esse investimento que não é da sua área e receber do que ficar sem receber, né? Então, outra coisa, você tem o estado de São Paulo é o maior exportador de bens e serviços para o resto do país. Então, São Paulo vai ter um superávit de caixa. E São Paulo é que tem que transferir, como queria o governador inicialmente, tem que transferir para cada um outro. Ele pode dar um calote, ele pode não transferir, e assim por diante, tá certo? O fundo evita isso. Um ponto que eu vi o governador falando hoje é que os estados das regiões menos desenvolvidas terão 16 votos em 27. Então, São Paulo, vamos dizer, fica à mercê de um voto do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para uma questão fundamental. Eu acho que tem uma saída para isso, adotada inclusive nas constituições, é o seguinte, olha, as decisões desse Conselho têm que ser por 2/3, alguns têm que ser por unanimidade. Isso é uma questão para negociar. Agora, não fazer o Conselho, isso pode dificultar muito o funcionamento da reforma e impossível cumprir a promessa de que todos continuarão recebendo a mesma arrecadação por 20 anos. E pelas declarações recentes do prefeito, eu acho que ele está tendendo, com alguma modificação na redação, porque muitos aqui em São Paulo estão interpretando que esse conselho vai ditar as normas, vai controlar a tributação, vai dizer a alíquota, não é nada disso, né? Então, como eles tipificaram as funções desse órgão, né, desse órgão federativo, eu acho que é uma questão de redigir. Fica uma coisa muito clara, o seu papel é centralizar e distribuir. Não é de propor normas, não é de administrar o tributo, não. Quem vai administrar o tributo é o conjunto da federação e não esse órgão federativo.
Ministro, mais uma última pergunta. Eu sei que o tempo está apertado, mas só tirando, né, essa questão do governo em si, desses pontos que a gente trouxe, tem também uma outra percepção, principalmente em relação à reforma tributária, de poder criar um ambiente mais inflacionário por conta das mudanças de tributação em alguns dos setores. Setor de serviço, por exemplo, né, ali, que é hoje um dos menos tributados e pode sofrer aí algumas incidências. A proposta, da forma como ela está, ela é inflacionária? Quais impactos que isso pode trazer para a economia brasileira? Olha, em primeiro lugar, eu não vi o seu nome, desculpa. Paula. Paulo, desculpa. Olha, Paulo, primeiro deixa eu te fazer uma observação sobre essa tributação do serviço. Existe uma grande resistência à tributação do serviço, né? Mas o que a proposta propõe é eliminar um privilégio. Isto é, os serviços pagam 5%, os bens pagam 18%. Isso gera um privilégio inaceitável, eu diria até escandaloso, né? Porque o rico que paga a melhor escola para o seu filho, o melhor hospital para a sua família, tira férias no Brasil, tira férias no exterior, viaja e tudo mais, ele paga 5%. O pobre, quando ele compra feijão, arroz, carne, quando pode, frango, leite, assim por diante, paga 18%. Isso não é razoável. Isso é uma fonte não apenas de injustiça tributária e social, mas de concentração de renda. E isso aconteceu por razões históricas. Quando foi feito o novo sistema tributário, né, em vez de ser um único, o governo optou por ser uma parte da União, uma parte dos estados e uma parte dos municípios. E os municípios cobravam, naquela época, o imposto sobre indústrias e profissões, que era coisa de 3% a 5%. É dele que nasceu o ISS, e por isso cobrou 5%. Quando os serviços não eram importantes, naquela época, a importância que tem hoje. Os serviços, quando computa o governo, constituem mais de 70% do PIB. Então, é preciso eliminar esse incentivo, né? Ou esse privilégio. Essa resistência foi muito grande. Segundo eu sei, tanto o governo quanto o relator se deram conta que a área de serviços tem um poder tão forte político que eles podem viabilizar a reforma. Porque tem advogados, que são os advogados das empresas de serviços, assim, tem que ser alíquota neutra. Alíquota neutra significa manter o privilégio. Ou não pode aumentar de serviço. E usam um sofisma, por exemplo. Vão tributar a educação, vão tributar a saúde. Não você vai tributar o rico e não a educação. Você vai tributar o que ele paga pelo consumo desses serviços especiais, né? Então, o relator recuou nisso aí, né? Em vez de ser a alíquota única, que é adotada dos melhores níveis do mundo, nós vamos ter várias alíquotas, né? Ou pelo menos duas. Uma pode ser de 25% e outra metade disso, né? Então, os serviços vão ficar ainda com privilégio, mas é um privilégio menor do que é atualmente. Quanto à sua pergunta, claro, no primeiro momento, isso equivale, como os economistas chamam, a um choque de oferta, né? É como uma quebra de safra que os preços sobem rapidamente. Mas só que os choques de oferta não se perpetuam, eles se dissipam ao longo do tempo. E inflação, Paula, a definição melhor dela, é um processo de aumento continuado dos preços. Isso é uma vez só e se dissipa ao longo do tempo. Então, sob esse aspecto, você poderia dizer que a reforma não é inflacionária. Quem está falando isso provavelmente não estudou bem o assunto. Quero agradecer ao professor, ministro Maílson da Nóbrega, que está aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Até, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês. Obrigada, a gente que agradece. Vamos lá, seguindo aqui, Marcos Saravalli, Alexandre Cabral, estava olhando aqui umas notícias, né, agora neste momento. Tem aqui duas notícias importantes para a gente comentar. Em nota, a OPEP destacou esforços contínuos para apoiar o mercado de petróleo estável e equilibrado. Ministros do cartel, toda vez que eu falo cartel, eu falo quartel.
Toda vez que eu vou falar, eu falo quartel. Ministros do cartel agradecem corte de produção anunciado, então, por Arábia Saudita e Rússia. Marcos Saravalli, qual é a movimentação aqui que você enxerga aí pro petróleo diante dessa notícia? Bom, o curto prazo, acho que desde o anúncio inicial ali da Arábia Saudita, todo mundo esperava, quando teve aquele outro anterior, ela jogou o preço lá para cima, de certa forma ficou por um tempo. Mas esse segundo aumento jogou para cima e devolveu e não quer subir de jeito nenhum, fica nesse 75, 76 o Brent. E a Arábia Saudita, ela já falou por várias vezes, até publicamente, que ela quer uma média de 2023 acima de 2022, isso que daria algo mais para 82, 85 dólares. Então vem se esforçando. E teve até um relatório recente interessante, que mostra que a demanda continua crescente, então todo mundo fala assim, mas a demanda está diminuindo. Não, a demanda continua muito forte. E de onde que vem essa demanda? Do seu voo, né, do seu avião, das suas viagens e também de petroquímico. Mas a demanda pelo veículo, né, nas grandes cidades está diminuindo? Tá, tendo carro elétrico? Tá, isso diminui. Mas a outra demanda, isso compensando 3 linhas aqui de demandas, é mais do que compensa. O outro lado que é importante é que a oferta nos próximos 4, 5 anos vai bater uma máxima e vai começar a cair. Por isso que tem muita gente que o petróleo fala nos próximos 5, 10 anos é uma tendência de valorização. Agora, o curto prazo, a gente não tem toda essa fortaleza, pelo contrário, a gente vê uma China mais fraca, Estados Unidos, né, toda essa questão de talvez uma possível recessão nos Estados Unidos, não traz essa pressão para o petróleo. Então, a OPEP vai continuar se esforçando. Eu acho que não vai muito além, mas o que eles querem publicamente é pelo menos buscar um petróleo se mantendo acima de 80. Lembrando, está 75, 76. Então a gente vai ver novos comunicados, a OPEP forçando, né, principalmente a Arábia Saudita, talvez estendendo essa paralisação, redução da produção, né, que ela já anunciou, mas ela está falando, não, vou manter por um período maior essa redução da produção para até chegar num patamar de 80. Então é isso que eu acredito. Nem um cenário super otimista, mas a OPEP já está falando, não quero petróleo de jeito nenhum, mais perto dos 70, quero ficar. Mas a demanda não se mostra tão forte no curto prazo e ele fica aí nesse 75, 76. Até para quem está operando bolsa, né? Só olhar fora Petrobras, PetroRio, 3 reais, praticamente estão muito, muito paradas, né, nessa demanda do investidor. Eu conversei com o Delara no dia que a Rússia anunciou. Em algum dia essa semana. Essa semana, né? Foi semana passada. Segunda. Ele esteve lá comigo, ele falou o seguinte: 500 mil, ok, assusta, aí você vai ver a produção da Arábia por dentro, eles devem cortar por volta de 300 mil na prática. Então é aquele papo, vou aumentar 1 milhão. Não tem como produzir a mais, vou aumentar 1 milhão em lugar nenhum. Vou cortar 500 mil. Pô, mas você já não prometeu aumentar 1 milhão? Então quer dizer que você vai aumentar só 500 mil no net? Então muita gente diz que o mercado fez conta depois da notícia e falou, pelo teu que você prometeu aumentar nos últimos anos, com o que você está cortando, na prática você vai cortar 300 mil. E não faz tanto preço assim, devido aos PMIs não tão vindo bom. Então ele fez preço e o PMI ajudou a abafar durante a semana. Um minutinho só para cada um comentar essa notícia. A pressão também agora aumentando mais do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, em relação à Petrobras. Ele está pressionando aí para a Petrobras apresentar um plano para ampliar o volume de gás, né? Pedindo ainda, inclusive, transparência. A Petrobras que defende o uso, né, para reinjeção do gás ali na extração do insumo. A companhia reinjeta hoje e o Alexandre Silveira é um defensor, na verdade, da expansão da oferta através da redução da reinjeção de gás nos postos de extração. Tem entrado aí numa rota de colisão com a companhia. Você acha que isso pode trazer de alguma forma algum impacto para o papel? Não, né? Não é para curto prazo, mas com certeza o Brasil tem muito, muito potencial de depender menos. Lembra que a gente tem uma importa, né? Da Bolívia, absurdamente, né? Uma parte muito grande. E a gente praticamente nem usa, né? Você vai em alguns outros países, a utilização de gás é muito, muito comum. Não usa na extração? No dia a dia. Então, mas ele está defendendo para usar no dia a dia e baratear o custo da população. Então a gente não isso tem, que ele quer. mas um dos desafios também é o próprio transporte, né? A gente vai ter que fazer muito investimento em transporte. Gigante. E o Brasil é gigantesco. Imagina, ela produz em uma bacia no norte e nordeste para chegar no sudeste. Enfim, a gente tem que fazer investimento não só na exploração e produção, mas principalmente nessa distribuição. Mas eu concordo, o Brasil ainda usa muito pouco e o que pouco que a gente usa, uma parte vem importado. Poderia sim gerar, né, divisas não só para a Petrobras, mas para o Brasil. E aí lembrando que também tem seus benefícios do gás, pode ser mais competitivo, menos poluente, enfim, uma série de benefícios. Mas o Brasil depende de investimentos
E poderia ser algo até benéfico, porque, enfim, algumas das reservas já estão sendo exploradas, até sendo reinjetadas, enfim. Mas também tem um benefício, não é simplesmente pegar o gás que está sendo rejeitado, mas o Brasil tem muito potencial para aumentar muito a participação de gás na matriz energética. Um dado curioso, você que morou um tempo no Rio, conta dedo táxi ou Uber no Rio que não é movido a gás. A malha é menor. Todos. Que já tem um botijão lá. Você não consegue pegar táxi para ir para o aeroporto. Porque já em São Paulo, conta dedo que tem a gás. É que o Rio incentiva muito gás, porque deve ser fácil o reduque, sei lá como é que é o negócio. Então eu concordo, tem que implementar, só que é caro pra caramba a brincadeira mesmo. É um projeto, fazer gás ok, mas tirar o gás da Reduc, em Duque de Caxias e jogar aqui em São Paulo, ou jogar em Belo Horizonte, é caro a brincadeira. Tem um custo, né, operacional para isso. Segundo ele, a proposta tem um aval do presidente Lula. Gente, preciso encerrar. E já, obrigada, 30 segundos. Até mais, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, ótima tarde. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Até a próxima, até mais. Gente, quero agradecer também a companhia de vocês, obrigada, né? Me despedi de manhã, voltei aqui à tarde, amanhã Felipe Nascimento estará de volta aqui no nosso BMC Market, eu encontro vocês amanhã cedo, a partir das 9h30 da manhã, no nosso BMC News, mas continue aqui acompanhando a programação da BMC News, agora nosso closing hoje com Gabriel Monteiro. A gente se vê amanhã, até lá, tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São